Mas eu tenho uma pergunta ainda sobre essa parte de humanização, Vivi. Eu até quero perguntar também do podcast aqui, tá? Mas, bom, a Vivi vai falando... Vamos que vamos, que vamos surgindo outras perguntas aqui. Sim. Sabe, eu sempre fico pensando assim, nessa nova liderança. A minha experiência. Na minha primeira oportunidade de liderar, eu com certeza não era a pessoa mais preparada para aquilo. Talvez eu fosse um bom vendedor, um bom profissional de marketing, mas talvez não para a liderança. Mas eu acho que é como acontece com a maioria, sabe? Depois eu fui buscar mais informações. Eu queria, dentro desse cenário, te fazer duas perguntas assim. Qual é o limite da humanização, sabe? Porque muitas vezes eu me sentia no começo ali da liderança, escutando muito todos os problemas das pessoas, sabe? Dando toda a oportunidade. E para mim isso sempre foi muito importante, escutar o que a pessoa tinha a falar, muitas vezes até os problemas pessoais dela, por exemplo. Qual o limite da humanização? E depois disso, o que é o básico do que eu posso fazer para que o meu ambiente seja mais saudável, sabe? Se eu não tenho formação em psicologia, não sou de humanas, não venho dessa área, mas eu estou liderando, sabe? O que é o básico do que eu posso fazer? Sim. Bom, o básico para qualquer liderança. Primeiro, quem está pronto para liderar? Renato, quando você fala, eu não estava pronto. Quem está pronto? Quem que chegou pronto? Eu não conheço ninguém. Eu não conheço. Então, são 20 anos que eu estou, né, dentro do RH, dentro de trabalhando com gente, com pessoas, e não vi, assim, estou até tentando me lembrar se eu vi alguém que falou, gente, nasceu para isso. É muito difícil, porque é um aprendizado contínuo. O líder de 20 anos atrás, que era um super líder, não, se ele continuar exatamente igual hoje, não faz mais sentido essa liderança. E o líder de hoje, pode ser que daqui a 20 anos não faça mais sentido também. Então, a liderança é um exercício contínuo, um organismo vivo de estar aprendendo e estar aprendendo e estar aprendendo. Quando você me fala de limites para a humanização, nossa, eu não consigo pensar assim sobre limites de humanização. Porque eu acho que toda vez que você recebe um profissional e orienta ele com expectativas claras e bem definidas, porque uma coisa é você receber um profissional na sua sala e ele está falando um monte de problemas que ele está passando, você bate nas costas e fala, eu conto com você. O que você disse para ele? Você não disse nada. Ele não sabe o que você quer, ele não sabe o que ele pode fazer naquele momento. Então, a primeira coisa, eu acho que, primeiro de tudo mesmo, o líder olhar para dentro dele mesmo e se reconhecer como ser humano. As emoções, elas conectam, Renato. Então, quando conectam o humano em mim, o humano em você. Então, quando eu chego e trago uma dor minha para um líder, algo também é tocado dentro desse líder. Então, são dois seres humanos ali tentando se conectar para resolver alguma questão. É claro que o líder não tem responsabilidade de resolver problema, né, dessa turma, desse colaborador, desse liderado, ele não tem essa responsabilidade, mas ele deve ter empatia, ouvir e se sensibilizar naquela questão. Se sensibilizar compatível com a questão. Então, eu acho que uma das coisas, primeiro, ele olha para dentro, ele lembra que ele é um ser humano, que sim, líderes são seres humanos, acreditem. Às vezes as pessoas já disseram ao contrário, mas não, são seres humanos. E é uma turma sofrida também, porque é como a gente conversou, ninguém aprendeu isso na faculdade de engenharia, ninguém aprendeu isso na faculdade de medicina, ninguém aprendeu isso na faculdade de biotecnologia, veterinária, como ser um líder. Ninguém aprendeu isso. Então, gente, a gente também tem que ter um pouquinho de compaixão desse líder. Então, também conseguir falar para esse líder o que a gente precisa dele, né? Porque ele tem, logicamente, ali a alçada dele como liderança. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para dentro dele e saber que ele também tem dores. E quando vem um liderado e conecta com aquela dor dele, normalmente, pela empatia, a gente consegue chegar num ponto, a pessoa sai de lá só por ter sido ouvido. Então, primeira coisa, gente, ouvir. Primeira coisa não, que eu já falei 3 coisas e falei que era a primeira coisa, mas ouvir. E ouvir atentamente, ouvir ativamente. O que é isso?
A pessoa chega nessa sala. Isso aqui você pode fazer com seus filhos em casa, gente, com a sua mulher, com seus filhos. Você é casado, Renato? Sou casado. Casado. Pode fazer com sua Casado e mulher. uma princesinha de 2 anos. Ah, eu vi uma foto mesmo. Como chama? Sofia. Sofia, lindo nome. Ouvir ativamente. Então a pessoa chega e fala: Nossa, estou com um problema. E aí tem os obstáculos para a escuta ativa, né? Que é aquela coisa: Ah, não, vai passar, bola para frente. Uma delas. A outra coisa, fala: Nossa, estou com problema. O meu chefe, você não sabe o que ele fez comigo. Ou seja, você piora a situação. Isso não é empatia. É um obstáculo para a empatia. Dar conselhos, né? Fala: Nossa, eu tô com esse problema. Aí o chefe quer dar conselho. Olha, mas faz o seguinte, faz isso daqui, faz isso daqui. Não, gente, muitas vezes, a maioria delas, a pessoa só quer ser ouvida ativamente. E ouvida ativamente é realmente ouvir o que a pessoa está falando, entrar naquele mundo, naquele planetinha ali. Então a pessoa está falando: Nossa, eu estou sofrendo com isso, não estou conseguindo entregar. O líder, você não consegue entregar, o que eu posso fazer para que você consiga entregar esse relatório? Quais são os recursos que você precisa? Ah, não sei, não estou bem, não estou me sentindo bem. O que você precisa de mim? Você não está se sentindo bem? O que é que não é se sentir bem? O que dói? O que está doendo? O que te faz mal aqui? Então, realmente entrar no mundo, no planeta daquela situação e ir conversando e ter essa escuta empática, né? Resumindo aqui, seria isso. Então, com os meus filhos, quando era pequena, às vezes tem aqueles assuntos, né? Sem pé nem cabeça. Nossa, o Joãozinho, ele pegou o meu lápis. Então, a gente, como pai, o Joãozinho pegou o seu lápis, mas e aí? O que aconteceu? Você tomou dele ou você pediu de volta? Isso é escuta empática, né? Então, eu peguei de volta. Mas você reclamou com o professor? Você tomou ou você pediu? Eu pedi. Ai, que coisa boa. Então, no fim, resolveu. Então, resolveu. Então, que é a escuta empática, e não aquela coisa de, e aí, como foi na escola? Né? Então, é um caminho aí de você entrar na questão da pessoa e realmente participar, ouvir empaticamente, mas ouvir o que a pessoa está para falar e não dar as suas opiniões, as suas sugestões, as suas... Olha, vou fazer aqui, quase não, fazendo parte aqui do fã-clube que está aqui acompanhando aqui a Vivi. É tão bom quando a gente faz uma pergunta assim do nosso podcast e eu digo até, confesso que talvez a pergunta até não tão bem elaborada, até confusa, e a Vivi traz a resposta, que era sempre o que fazer quando eu não posso fazer nada, né? Talvez, e ainda responde até sobre mais questões ainda sobre liderança. Olha, pessoal, eu tenho aqui, até faço aqui outro mantra quase diário do podcast. Eu peço desculpa diariamente aos meus primeiros líderes, porque depois que a gente lidera, a gente também percebe o quanto que é difícil ser líder, né? E muitas vezes é um papel solitário, né, Vivi? Muito, muito solitário. E outra, né, Renato? No Brasil, a gente tem essa cultura muito patriarcal aqui, machista. Os homens não podem sofrer, né? Os homens, um líder homem, não pode ir na sala do chefe falar: Nossa, tá muito difícil para mim. Não pode ser vulnerável, né? Não se sente, não tem a permissão para ser vulnerável. E, de novo, quando a gente fala de humanização, vulnerabilidade tem a ver com o ser humano. Então, todo ser humano é vulnerável, precisa ser vulnerável. E quando a gente é vulnerável, a gente tem muitos ganhos com isso, porque fala: Poxa, eu não estou conseguindo, você me ajuda? Gente, se nesse lugar ele não quer te ajudar, vai para outro lugar que a pessoa te ajude, sabe? Os homens, eu acho que sofrem muito em relação a isso, Renato, os líderes homens, né? Não poder ser vulnerável e dizer: Não estou dando conta, né? Como não dá conta? O homem consegue tudo, né? Então, eu vejo os homens sofrendo muito nesse cenário. E eu acredito em alguns, assim, que já conseguem, né, trazer e falar, mas ainda muito raro, né, de ser vulnerável e falar: Puxa, não dou conta, preciso de ajuda, não sei fazer, né, esse tipo de coisa é quase que proibido no mundo masculino falar, né, dentro de uma empresa. Olha, até admito, confesso, 2 confissões assim sobre esse seu ponto. Hoje eu já consigo falar, mas tenho que admitir que ainda preciso trabalhar muito esse ponto em relação a pedir ajuda, e isso já foi um desgaste muito grande pessoal para mim, assim, em ambiente de trabalhar, que, bom, não tinha como pedir ajuda, e talvez também, até sendo honesto, talvez o meu gestor não fosse a pessoa que entendesse esse ponto também, por ser homem, não sei,
Mas, bom, sim. faz muito sentido, confesso esses 2 pontos também. Aqui, ó, só compartilhando mais aqui, ó, a Sandra botou Acho aqui que que não já se foi, cansa não de lê de novo. ouvir, já vou. Não cansa de ouvir esse ser humano incrível. Ai, Sandra, li de gente, novo. Aqui, é a deixa eu ver Sandra, ela aqui tá quem mais. repetindo. A Olha, tá Lizzie repetindo. disse aqui que faz sentido algum ponto que você trouxe, imagino. E a Júlia disse aqui que, de fato, a conversação é uma ferramenta muito eficaz e que faz muita diferença. Olha, eu acho que eu vou trazer um dia aqui, a Vivi, só para a gente conversar sobre essa questão da humanização com os filhos, porque, bom, eu fiquei muito curioso, mas a gente tem muita coisa para falar. Você quer saber, né? Você quer saber aquilo lá, né? Que meu filho fez, né? Não vou te contar, não, tá? A gente conversa mais a pouco. E aí, curtiu esse trecho do nosso Profissão Mundo? Bem legal, né? Quero compartilhar com você, se você que acompanha o nosso podcast na intenção de crescer na carreira, mudar de carreira, quem sabe, no empreendedorismo, e quer encontrar uma renda extra ou que possa se transformar numa renda principal, enxerga o mercado digital, o marketing digital como uma possibilidade, no primeiro link da descrição, estou deixando um super curso, uma formação, para você começar a ganhar sua renda extra, criar o seu conteúdo, o seu podcast, trabalhar para uma empresa e quem sabe se transformar uma futura renda extra aí principal, excelente renda extra, tá? Aqui no primeiro link da descrição.